pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências aqui no meu canal. Pessoal, desculpe pela voz, tá? Essa voz, né, por causa do frio, falar muito o dia inteiro nas duas escolas que eu trabalho, mas vou conseguir gravar esse vídeo para vocês, ok? E hoje o tema da aula vai ser reino vegetal, também chamado de reino plantar e reino metáfita, ok? Então, para a gente iniciar esse reino e falar aí sobre os 4 grupos, né, do reino vegetal, a gente precisa voltar um pouquinho, né, nas características fisiológicas aí das plantas, ok? Então, o que nós sabemos dos vegetais? Os vegetais são seres fotossintetizantes, né, são seres autótrofos. O que é isso? São seres que produzem seu próprio alimento por meio de um processo super importante chamado de fotossíntese, né? Então, através do gás carbônico, da água e da luz solar, as plantas elas conseguem sintetizar o seu alimento, que é uma molécula orgânica extremamente importante chamada de glicose. E além de produzir o seu alimento, os vegetais também liberam oxigênio para a atmosfera. Esse gás tão importante, né, para o processo de respiração dos seres vivos aeróbios. Quem são os seres vivos aeróbios? São aqueles que precisam de oxigênio para respirar, ok? Só voltando um pouquinho aqui, gente, não são somente os vegetais que fazem a fotossíntese, ok? Já gravei em outros vídeos aí que alguns grupos de bactérias chamados de cianobactérias e as algas, que são protistas, também fazem fotossíntese, mas o foco desse vídeo hoje vai ser o reino vegetal, ok? Então, nós já sabemos que eles são autótrofos, que eles produzem seu próprio alimento, e a fotossíntese, ela acontece na folha da planta, né? Então, na folha tem estruturas, né, específicas chamadas de cloroplastos, que são organelas, né, que são a sede da fotossíntese. É ali que acontece a fotossíntese, em organelas que parecem pilhas, como se fossem moedinhas, uma em cima da outra, chamado de cloroplasto. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem, ok? Além disso tudo, as plantas, elas têm um pigmento verde, né, chamado de clorofila. É esse pigmento que é responsável pela absorção da luz solar, né? Então, essas características aí, elas vão permitir a realização desse processo chamado de fotossíntese. Os grupos, gente, tanto os grupos animais, os grupos vegetais, eles têm uma linha evolutiva. Geralmente, nos livros didáticos, essa linha evolutiva vem na ordem do mais simples para o mais complexo. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar reino animal, o primeiro grupo que a gente vai estudar são os poríferos, são os mais simples. E o último que a gente vai estudar são os mamíferos, são os mais adaptados. A gente não pode falar os mais desenvolvidos, mas os que apresentam mais estruturas funcionais, os mais bem adaptados ao ambiente, ok? Falando nas plantas, nós vamos começar a falar de um grupo muito simples, né? Que foram os primeiros grupos aí de plantas que surgiram, que são as briófitas. As briófitas são grupos extremamente simples, né? O musgo, por exemplo, é uma briófita, uma plantinha chamada de hepática também é briófita. E aonde a gente vai encontrar essas plantas? Geralmente em ambientes úmidos, tá? Próximo a rios, área que tem umidade, até a nossa casa, por exemplo, né? Se tem alguma área da sua casa mais úmida ou que tem até um vazamento de água ou alguma água que cai continuamente, essas plantinhas, elas aparecem, né? Elas chegam ali e começam a colonizar aquele ambiente, ok? Essas plantas, gente, elas são tão simples que a gente não pode nem falar que ela tem uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro, uma folha verdadeira, pela simplicidade das suas estruturas. Mas elas fazem fotossíntese. Só que elas não têm os vasos condutores de seiva. O que é isso? No interior das plantas, com exceção das briófitas, existem vasinhos dentro do tronco que chega até a folha, que parte lá da raiz, que percorre toda a planta. Esses vasos, eles são microscópicos. E qual que é a função dele? Transportar a água da raiz até a folha, porque é o ingrediente da fotossíntese, e depois que acontece a fotossíntese, transportar a glicose que foi produzida. A glicose, gente, ela não fica só na folha, né? Essa glicose ela tem que ser distribuída pelo corpo todo. É igual a glicose da nossa alimentação. Ela não vai ficar só no estômago, ela não vai ficar só no intestino. Todas as células do nosso corpo precisam de energia. Então, através do sangue, essa glicose é distribuída no nosso corpo. E lá nas plantas, essa glicose ela é distribuída pela seiva, chamada de seiva elaborada. E quem que é responsável por essa condução são os vasos condutores de seiva, ok? Um detalhe, gente, não são todas as folhas de uma árvore que fazem fotossíntese. Às vezes a gente vê numa árvore uma folha mais amarelada, mais sequinha,
Aquela folha ali, daqui a pouco ela vai se tornar caduca. O que que é isso? Ela vai cair da árvore. Quando ela não tem aquela clorofila suficiente, né? Ela não consegue fazer fotossíntese, mas ela recebe glicose daquelas outras folhas que conseguiram fazer. Então, esse transporte de glicose, ele acontece no interior da planta. As briófitas, gente, elas não têm esses vasos condutores de seiva, né? Então, como que a água chega até a folhinha? Como que a glicose ela é distribuída? É como se fosse um sistema de gotejamento, como se fosse um conta-gotas, né? Vai de célula por célula, e esse é um processo muito lento, né? Então, esse é um dos fatores, além do fator do material genético mesmo dela, né? Dessas plantas não crescerem, serem mais simples, né? Essa característica também impede que essas plantas cresçam, se desenvolvam, ok? Então, as briófitas a gente vai sempre encontrar em ambiente úmido, porque elas dependem da água para se reproduzir, né? Então, elas não têm vasos condutores de seiva, elas não têm sementes, elas não têm fruta, elas não têm flores, são plantas extremamente simples, ok? A partir das briófitas surge outro grupo, né? O segundo grupo aí do reino vegetal, que é o grupo das pteridófitas. Esse grupo ele já apresenta um ganho evolutivo maior em relação às briófitas. Esse grupo agora ele é vascular, né? Então ele já apresenta vasos condutores de seiva. E quem faz parte desse grupo? As samambaias, as avencas, né? Então são plantas um pouco maiores, são plantas que a gente conhece, né? A maioria das pessoas conhecem, principalmente as samambaias, né? Então são plantas que têm um porte um pouco maior em relação às briófitas. Então agora essas plantas elas cresceram um pouquinho porque elas possuem esses vasos condutores de seiva. Ainda não possuem sementes, ainda não tem flores e nem frutos. Esse é o grupo das pteridófitas. E uma curiosidade, gente, que atrás da pteridófita, da avenca ou da samambaia, a gente vê umas bolinhas, geralmente marrons, né? Aquelas bolinhas recebem o nome de soros. Lá dentro tem esporos, que é uma das estruturas reprodutivas aí da samambaia, que também vive em ambiente úmido, ok? O terceiro grupo de plantas vai ser o grupo das gimnospermas. Agora sim, né, eu encontro plantas maiores, como as palmeiras, a araucária, né, são plantas que apresentam vasos condutores, são plantas agora que apresentam sementes, né, então são plantas que cresceram mais e são plantas que conseguem colonizar uma variedade de ambientes, porque se eu tenho uma semente, qual que é a importância da semente, pessoal? Lá dentro da semente tem um embrião. Quem é o embrião da planta? O embrião é o que vai ser responsável por originar uma nova planta. Ele possui o código genético, a informação hereditária, né, daquela planta. Que planta que vai desenvolver? Será que é uma planta? Qual que é a condição dela? Quais são as características dela? Todas essas informações estão contidas no embrião. O embrião ele é tão importante na planta que ele fica protegido pela semente. Então, uma característica das gimnospermas é que essa semente ela pode alcançar vários lugares, principalmente pela disseminação dos animais. Vários pássaros, várias aves se alimentam dessas sementes, né? Ou enterram em outros lugares, escondem, ou até mesmo por meio da alimentação. Muitas vezes das fezes desses pássaros sai o embrião intacto, aonde essas fezes caírem, se for um ambiente fértil, né, um ambiente que há probabilidade de desenvolvimento de uma ave, vai nascer uma nova planta. Um exemplo que a gente tem é a araucária, né? A araucária angustifolia, que é uma planta aí, muito comum, mais na região sul do Brasil, principalmente, né, no Paraná, que tem a gralha azul como uma ave, né, como a principal dispersora da planta, né? Então as gimnospermas elas apresentam características de evolução, né, mais de adaptação, uma evolução mais acentuada em relação a porte, a dispersão, e uma característica importante é a presença da semente. O último grupo, pessoal, é o grupo das angiospermas. Eu costumo perguntar para os meninos, né, dentro dos 4 grupos, qual é, né, o mais importante para a gente, né? O mais importante são as angiospermas, não que os outros não sejam, mas as angiospermas estão relacionadas diretamente com a gente por meio da alimentação, né? Por meio dos frutos que elas nos fornecem. Então a angiosperma ela possui vasos condutores de seiva, ela possui semente, flor e fruto, né? Então é um grupo extremamente adaptado, é um grupo muito importante para a gente e para os outros animais também. Lembrando que nem toda angiosperma ela vai ter o fruto, muitas vezes ela só tem a flor, mas também que a gente precisa saber que é a partir da flor,
né, que se desenvolve o fruto. Principalmente o desenvolvimento do ovário da flor, surge o fruto. Então, às vezes, você olha para um pé de manga, para um pé de jabuticaba, ele está todo florido, né? Então, possivelmente, quando aquelas flores se desenvolverem e se transformarem em frutos, há uma grande probabilidade de ter muitos frutos, porque a presença do fruto está relacionada com a presença das flores nas plantas, né? Então, o grupo das angiospermas é o mais importante para a gente devido à alimentação. E é o grupo, né, que tem mais estruturas adaptativas em relação aos outros três que eu acabei de falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho mais aí sobre o reino vegetal. Desses 4 grupos que eu falei com vocês hoje, o grupo das gimnospermas é um grupo que sofre bastante com a extração madeireira, já que são plantas, né, que são árvores que crescem muito, tem um caule, né, muito desenvolvido, há uma grande, né, ameaça aí de até mesmo de extinção de várias árvores de gimnospermas, principalmente devido ao desmatamento, para a indústria madeireira, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aula de ciências. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!